pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez aqui no cantinho onde eu dou dicas da informática básica, onde eu ensino reforço, né? Eu moro no interior da Paraíba, então é aqui que eu tenho meu cantinho e dou as minhas dicas da informática básica, tá bom? Por enquanto os recursos que eu tenho é esse, né? Para passar para vocês. Então hoje vamos falar um pouco sobre o programa Excel. Eu resumidamente criei uma apostila bem pequenininha com as partes principais para vocês poderem entender o que é o programa Excel e como usar, ok? Então eu vou ler um pouco sobre Excel e depois vou explicar como é que se faz uma forma básica, né, no programa Excel, tá bom? Então essa forma que eu vou explicar hoje, eu não vou colocar assim o nome da lista tal, não. Hoje eu vou só explicar a forma, né? Eu explicando essa forma com o percorrer, né, das dicas no próximo encontro, no próximo vídeo, eu sim vou explicando, aí já vou aumentando outras planilhas para vocês poderem entender melhor, tá bom? Mas por enquanto eu vou explicar a forma de adição e subtração, tá bom? Então vamos lá, eu vou sentar aqui para poder ler, né, sobre o programa Excel. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Então vamos lá. A Microsoft Excel é uma planilha eletrônica que permite a criação de formulários. A planilha é uma tabela formada por colunas e linhas, né? Cada subdivisão da linha ou coluna recebe o nome de células. No Excel, as colunas e linhas são representadas por letras e números, através dos quais podemos relacionar e indicar o endereço da célula. Exemplo: a célula cuja identificação é C10 significa que ela se encontra no cruzamento da coluna C com a linha 10. Então, em um só arquivo, existe um conjunto de planilhas editados. E esse conjunto, ele se chama pasta de trabalho, tá bom? Então, um exemplo, para quem já conhece o Excel, vai saber mais ou menos o que é que eu estou falando, né? Quando a gente abre o Excel, a gente pode vir aqui embaixo e ver que tem 3 colunas ou mais, ou seja, eu posso clicar no mais, que tem um maisinho bem pequenininho, e vai aparecendo outras planilhas. Um exemplo, você tem 5 planilhas da loja de chocolate. Então, cada planilha dessa loja de chocolate é uma cidade. Então, um exemplo, vou dizer umas cidades aqui da minha redondeza, da minha região. Vou colocar a primeira planilha na cidade de Alagoa Grande. A segunda planilha eu vou colocar na cidade de Campina Grande. E na terceira planilha eu vou colocar em João Pessoa, na capital da Paraíba. Ok? E assim por diante. Eu só estou dando só um exemplo para você poder entender o que eu quero falar, o que eu quero explicar. Então, todas essas planilhas que eu falei, ela fica só em um arquivo. Ok? Então, é esse conjunto que se chama pasta de trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Vejamos os operadores aritméticos das 4 operações do Excel, que é o sinal de adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Todas as formas do Excel começam com o sinal de igualdade. Exemplo: eu estou numa lista, como é que se diz? Uma fórmula, né, e vou querer calcular, né, essa lista, essa fórmula. Então vou lá, sinal de igualdade primeiramente,
aparentes e vou digitar a letra da coluna, quer dizer, se for uma coluna B, aí eu coloco a coluna B com a linha do número, que pode ser o número 1, 2, e conforme esse exemplo que eu vou dar a vocês, vamos dizer que é na linha 5. Então fica B5 mais C5 e fecha parênteses e aperta a tecla Enter. Então eu dei esse exemplo para vocês entenderem o seguinte: eu coloquei o número 20, né, na coluna B, na linha 5. É por isso que eu vou fazer essa forma, tá vendo? Eu olho para a planilha e eu já estou vendo que o número 5, ele está, o número 5 é a linha que está o número que eu coloquei, ok? E a letra B é a que está representando a coluna. Então eu já sei que está na coluna B, na linha 5, mais C5. Por que eu coloquei C5? Porque também coloquei um número, isso é só um exemplo, né? Coloquei um número na coluna B e C. Então eu quero somar esses dois números. Então eu coloquei C5 e fecha parênteses e pressiona a tecla Enter e que vai dar o resultado. Ok? Isso é a primeira forma, ou seja, é uma forma simples. Isso é já para você conhecer aos poucos o Excel, tá bom? Então vamos lá. E não esquecendo que toda forma deve ser precedida pelo sinal de igualdade, tá bom? O início. Então, esta forma é para informar ao Excel que se trata de uma forma, ok? Então, saber a diferença entre ponto e vírgula e o uso dos dois pontos para realizar operações do Excel é importante tanto para o nosso dia a dia quanto para o mundo do concurso público. Então, vamos abordar de forma bem breve e rápida sobre o assunto. O uso dos pontos em planilhas eletrônicas é o que vale ao intervalo de um número para o outro. Exemplo: sinal de igualdade, o nome soma, aparentes e coloca 4, que é a coluna, né? 4, A4, 2 pontos, A9. Então, com essa forma, dizemos para a planilha que efetua a soma dos valores contidos no intervalo entre as células 4, né, A4 até A9, ok? Com essas formas dizemos isso. Então, já o ponto e vírgula trata de dizer que a planilha deve ser somada os números e somente eles, contidos as respectivas células citadas. Exemplo: eu posso, né, calcular, ou seja, somar A4, ponto e vírgula, A9 e fecha parênteses e tecla, né, aperta Enter. Quando eu faço isso, eu só vou somar só essas duas teclas. Mas se eu fazer aquela que eu falei agora de 2 pontos, aí sim eu vou somar as células até o 9. Por exemplo, estou no 4, então vai juntar, né? A 5, a 6, a 7, até chegar a 9. Tá vendo? E de ponto e vírgula só é as duas. Só a célula da coluna A, que é o número 4, com a coluna A com a linha 9. Ok? Então, só essas células que vai ser somadas. Mas se eu botar 2 pontos, vai ser somada o número que eu colocar naquelas células A5, 6, 7 e 8 até chegar ao 9. Entenderam? Então, essa forma, né, é uma forma básica. Então, para quem está iniciando, para quem está fazendo uma revisão, para quem quer lembrar, né,
que às vezes a gente faz um curso, depois de algum tempo a gente até se esquece, né? Ou a gente está precisando dessas dicas, né? Para um concurso ou para uma atividade ou um documento que você possa fazer na sua casa, tá certo? Então, a forma do Excel, ela é, do início assim, ela é básica, é mais fácil da gente aprender. Então, o Excel, ele não é igual ao Word, né? Você vê que quando a gente abre o Word, né, já tem aquela folha branca para a gente digitar o que a gente quiser, documento profissional, né, imagens, etc. Já no Excel, ele já é um programa preparado, né, para aqueles cálculos, né, para a gente fazer listas, se for numa loja, a gente pode fazer uma planilha, né, sobre os produtos que tem na loja, o preço, né, do produto, quantos clientes eu tenho ali naquela loja. Então a gente digita, também pode fazer uma lista. Então o Excel também ele é muito importante para o nosso dia a dia, tá bom? Então a gente vai conhecendo aos poucos. Para quem está iniciando, você abre o Excel, veja quais são os guias que ele nos oferece, né? Quais são os comandos. Então o segredo da gente aprender é a gente abrir o Word, o Excel e mexer nos guias, nas colunas, nos comandos, e assim a gente vai aprendendo mais. A gente escolhe um tempinho no dia a dia, de um dia, nem que seja no finalzinho do dia, uma hora que você possa, né, possa estudar esse programa, ok? Então, o Excel também tem alguns guias que coincidem com o do Word também. Tem o guia arquivo, página inicial, inserir, layout da página, o guia fórmulas, o guia dados, revisão e exibição. Esses são os guias que estão no programa Excel. Também existem os grupos e os comandos, né? Aqui logo que eu estou vendo aqui é o grupo área de trabalho com seus comandos, o grupo fonte, alinhamento, número, estilos, células e edição. São grupos. E eu também estou vendo o grupo área de transferência, ok? Então, quem tiver um tempinho e tem o Excel, abre o Excel, estuda um pouco. Então, espero que essas dicas ajudem vocês. Então, até o próximo vídeo, fera. Fica com Deus.